eu quero que você me cite agora mais um servo de Deus do Velho Testamento. Pastor, pode parecer esquisito, mas Deus, em momento, chama Nabucodonosor de meu servo. Não acredito. Sim. Aonde está escrito isso, irmã Devanir? Eu não estou com a Bíblia aqui não, pastor, mas que tem, meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor, um homem ímpio que destruiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia? Como pode ser um servo de Deus? É porque ele fez aquilo tudo por ordem, ou pelo menos porque Deus permitiu cumprir nele toda essa situação. Então ele foi um servo de Deus? Ele foi um servo, foi um vaso usado e foi um servo. Mas ele era ímpio, irmã Devanir. Então. Ele era soberbo, ele era arrogante. Muito. Deus usa uma pessoa assim? Usa. Ele usa quem ele quer, pastor. Eita! Que coisa! Não era o servo de Davi, não era como o servo de Davi, não era como Davi, o servo, que fazia a vontade de Deus. Mas foi um servo, foi usado, vamos dizer, prestou serviço para Deus, vamos dizer assim. Entendi. Jeremias capítulo 25, versículo 9. Jeremias 25, 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Eita, que coisa! A irmã Devanir está certíssima. Só não estava sabendo a passagem bíblica, né? Mas Deus usou Nabucodonosor para disciplinar o povo de Israel. Deus avisou por muitos profetas, por muitos anos, mas eles continuavam idolatrando, continuavam desprezando a palavra de Deus. Deus vinha, mandava os profetas, eles não ouviam a voz de Deus, não queriam voltar-se para Deus, continuavam na idolatria. O rei Manassés provocou a ira de Deus, ele colocou as coisas dentro do templo, e imagens e adoração, e consultava necromantes, consultava feiticeiros, e fez tudo que desagradava a Deus. Aí não teve remédio. Deus precisou usar Nabucodonosor para dar uma boa lição para Israel. Isaías capítulo 9, versículo 5. Isaías 9, 5, Marisa. Não é 9, é 10, 5. 10, 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Deus usou a vara que foi Nabucodonosor para dar uma lição fortíssima para o povo de Israel. Quando nós lemos Jeremias e Lamentações, a gente vê um pouquinho do que essa vara foi. Destruição, morte, muitos foram levados para a Babilônia com anzóis na boca. Já falamos isso várias vezes, tem várias passagens. É um sofrimento, foi uma coisa terrível para o povo de Israel nesse tempo de exílio. Tá? Era um tempo de apostasia, tempo de disciplina de Deus. Deus usou Nabucodonosor e por isso Deus o chamou de meu servo. Porque Deus é soberano e usou o imperador, o rei mais forte da época, que era Nabucodonosor. Deus pode usar até mesmo Donald Trump, presidente americano, que tem um exército poderoso.
sabe? Muita gente está morrendo e pode ser que seja o juízo de Deus, não sei, não quero entrar nesse mérito, nessa questão, mas eu só quero dizer que Deus pode usar qualquer pessoa, como a irmã Devanir disse. E se for preciso disciplina, Deus vai disciplinar. Abacuque capítulo 1, abra sua Bíblia, Abacuque capítulo 1, como foi mais ou menos, assustador, irmãos, porque a vara da disciplina de Deus é algo violento, muito além da nossa imaginação. O profeta Abacuque, que viveu esse período pré-exílico, que antes de ser levado para a Babilônia, Deus revelava coisas para ele. Do versículo 5, do versículo 6 ao 9 só, 6 ao 9. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. O profeta Abacuque, recebendo a mensagem de Deus, que Deus iria usar a Síria para acabar com Israel, com Judá, a cabeça do profeta falou: mas como, Senhor Deus? Nós somos o teu povo. Ele sabia que o povo estava longe, que os reis haviam pecado, e ele estava assim confuso. E Deus trabalhou com Abacuque. No versículo 12, não és tu desde no final, ele fala assim: para servir de disciplina. Deus usou Nabucodonosor como vara para disciplinar o povo de Israel, né? Deus é um Deus que disciplina. Muitos crentes estão achando que está tudo bem continuar no mundão, continuar no pecado, continuar em não ouvir a palavra de Deus, mas chega a disciplina. Chega a disciplina. Eu não gostaria hoje de estar vivendo um cristianismo meia boca de disfarce. Eu não gostaria, porque eu sei que a disciplina do Senhor é coisa séria. Não se brinca, tá? Israel vinha provocando a ira de Deus. Quando o cálice encheu, pimba, eles foram massacrados. A visão que Jeremias teve dos velhos mortos, dos jovens, das mulheres grávidas, das crianças, da pobreza, da fome, da peste, da morte por todos os lados, o templo destruído, acabou-se toda a esperança de vida para eles. E ainda foram arrastados como animais. É coisa assim horrenda. Sofrimento que a gente nem consegue quase imaginar. Porque Deus disciplina. Ele usa quem Ele quer. Ele usou um rei ímpio, chamado Nabucodonosor. Tá? Mas Ele usou um outro rei também. Quem foi esse outro rei que Deus usou? Também como Nabucodonosor, ele era um rei ímpio. Não era do povo de Deus. O rei Ciro da Pérsia, depois de 70 anos de exílio da Babilônia, Deus levantou este homem, Ciro. E Deus usou este homem para mandar de volta o seu povo para reconstruir Jerusalém. Ciro foi um instrumento de Deus para que o povo voltasse para sua terra. Olha lá, Maria José, Isaías 44. Isaías, eu falei
Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1. Só esses dois. 44, 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Qual outro senhor pediu? Ciro, Deus chama de meu pastor. Eita, que coisa impressionante, né? O próximo versículo 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Ciro foi também um servo de Deus. Incrível. Nós temos que entender, irmãos, que Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Até pessoas más. Nós ouvimos noticiários de morte, de pessoas tal. Nós não sabemos por quê. Mas o juízo muitas vezes vem sobre uma família, um casal, um jovem, através de pessoas más. Deus pode usar um bandido, sim ou não? Sim? Sim. Sim. Deus pode usar o diabo? Pode usar o diabo? Luz e trevas. Sim? Perfeito? Perfeito? Tá. Bem e mal. Perfeito? Sim? Sim? Sim. Ok. Deus e o diabo. Sim? Não. 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 Cuidado. É uma mentira. É uma mentira. O diabo nunca se contrapõe a Deus. Ele não é páreo para Deus. O diabo é uma criatura de Deus. Está sob o comando e a soberania de Deus. Quem manda no diabo é Deus. O diabo não pode nada contra Deus. Tanto que foi expulso. E com sopro será destruído. Não pensa que é Deus e o diabo. Não. Não. É Deus, ponto final. Acabou. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Ele é único. É o único. Vamos ver algumas passagens então, vai. Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. Vai. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há. Eu sou e não há outro. Não há outro. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. E no final do versículo 8, há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Essa é a mesma ideia que eu estou falando para vocês. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Tá? Isaías 45, versículo 6. Versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro. Por isso nós não podemos achar que o diabo é o outro. Não é o outro. Não é o outro. Tá? É uma criatura derrotada que será destruída. Você não precisa temer o diabo. Você tem que ter temor de Deus. Tá bom?
criou o mal? De onde veio o mal? Foi Deus. Olha o versículo seguinte, versículo 7. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O diabo é criatura. É criatura. Criado por Deus. Criado por Deus. Só Deus é Deus. Só Ele é o Criador. Só Ele é o Senhor. Só Deus. Nenhum outro mais. Não vamos ler, mas Colossenses 2,10 fala que Ele é o cabeça dos principados e potestades. Ele é quem comanda. Se Ele falar uma coisa, está falado. Quando Jesus falava, cala-te, sai, os demônios tinham que obedecer de imediato. Tá? Esse é o Senhor da igreja. Jesus Cristo, ele não tem boca para ninguém. É único, é soberano, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Jesus Cristo. Ponto final. Ponto final. Ninguém mais. Ninguém mais. Não admire homens. Não idolatre homens. Homens como o diabo é simples criatura. A única pessoa tem que ser Jesus Cristo. Só. Nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Muitas mulheres crentes acabam idolatrando o seu próprio marido. Cuidado. O seu marido não é Deus. Há um só Deus, um só Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Respeite, obedeça, beleza, mas não idolatre. Há um só Deus. Há um só Deus. Bom? Não confunda as coisas. Eu estou falando de maneira muito clara aqui, para que a gente não viva na confusão que a grande maioria dos evangélicos tem. Tá? A grande maioria. Por falta de conhecimento das Escrituras. Eles embolam tudo, acreditam em tudo errado. Tá? Então, só para você não permanecer no engano. Deus usa qualquer um. Qualquer um. Deus usou uma menina que trabalhava na casa de Naamã para falar para sua senhora que lá em Israel tinha um profeta, para Naamã ir lá. Deus usou uma menina empregada para que Naamã fosse curado. Deus usou um menino para trazer 2 pães, 5 pães, 2 peixes, para Jesus multiplicar e dar de comer ao povo ali. Certo? Deus usou um jovem que era sobrinho do apóstolo Paulo para falar para o comandante que ele ouviu que os caras queriam fazer uma emboscada e matar Paulo. Tá vendo? Deus usou tantas coisas. E todo mundo já sabe, Deus usou até uma mula para falar para o profeta Balaão. É impressionante. Deus pode usar tantas coisas, meus irmãos. Deus usa até crianças, velhos. Deus pode usar você. E nesta noite, quero convidar você que já ouviu um pouquinho sobre ser servo, segundo a Escritura, segundo o modelo de Cristo, que você, nesta noite, se consagre, dizendo, Senhor, quero te servir. Usa-me, Senhor. Eu sei que Tu me escolhestes e me enviastes para que eu dê frutos. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, e vos mandei, vos nomeei, vos enviei para que deis frutos, se o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, Jesus chama você para ser um servo dele, não de homens, é dele, um servo para falar dele, para obedecer a ele, para estar disponível para ele,
há uma palavra bíblica que serve para aqueles que o servem. Dispõe-te e vai. Deus disse isso para Jonas quando ele não queria ir para Nínive. Dispõe-te e vai. E quando Deus me chamou para a obra, eu estava com o meu sonho de ser um advogado empresarial, de ser um juiz de direito. Eu estava apegado aos meus sonhos, mas de cara Deus falou direto comigo: dispõe-te, deixa tudo, fique disponível e vai. E foi o que eu fiz. Larguei tudo. O meu colega de escritório, deixei 6 ações que estavam prestes a terminar, que eu poderia comprar alguns carros zero naquela época. Falei, tudo para você. Eu estou indo para servir o meu Senhor. Dispõe-te, vai. Consagra-te. Dedica-te. Fique livre, disponível para Deus te usar e te enviar para onde você quer. Nós estamos aprendendo sobre ser servo, mas nós temos que praticar o ser servo. E eu quero convidar hoje você a estar orando nesse sentido de estar consagrando. Para mim, irmãos, a maior honra que o ser humano pode ter neste mundo é receber o título de servo, como Nabucodonosor e como Ciro receberam do próprio soberano. Não há honra maior. Eu não quero nada além disso. Se eu for considerado um servo de Jesus, já estou super satisfeito. Super satisfeito. É o que eu quero. É o que eu quero. Porque o meu Senhor é digno que eu o sirva de todo o meu coração. Ele tem servido a mim noite e dia, por anos. Noite e dia, Ele vela por mim. Ele me sustenta. Ele me protege. Ele me guia. Ele me ensina. Ele me corrige. Ele me serve. Tanto, tanto, tanto. Eu quero servi-lo de todo o meu coração. E você? Não está na hora? Feche seus olhos. Antes de nós irmos para o livro, e consagre a sua vida ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Nós somos do Senhor. Este corpo é do Senhor. O tempo que temos é do Senhor. Todas as coisas em nós são do Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. E eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória, para os teus propósitos. Cumpra-se em nós a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Diga um amém para Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vocês são meus companheiros. E eu não estou falando como Lula. Estou falando como Paulo. Paulo chamava os servos do Senhor de companheiros também. Tá bom? Os servos, servindo juntos. Vamos servir o Senhor Jesus juntos. Amém? Amém? Vamos para o livro. Página 53, capítulo 6. Betinha, pode começar lendo? O que impede uma liderança saudável? Uma liderança saudável exige um equilíbrio real em 3 dimensões psicológicas: social, espiritual. Certos defeitos podem comprometer essa harmonia, resultando em um líder tóxico, autoritário ou ineficaz. Aqui nesse capítulo e no próximo vou abordar aquilo que torna a liderança um problema e o que a faz ser uma bênção. Primeiro vamos olhar o líder problemático que tem infestado a igreja através dos séculos
Depois, o líder que faz parte da solução como reflexo da vida de Cristo. Aham. E vai ser uma parte interessante, dura, mas precisamos saber. A igreja tem que entender que há líderes que não estão de acordo com o modelo de Cristo. Nesses dias a gente está estudando o modelo de Cristo como servo, tá bom? E eu que convivo, eu posso afirmar que poucos são modelos como Cristo é nas igrejas. Poucos. E vamos hoje ver algumas coisas que realmente não deixa ser um líder bom, né? Um líder bom. Irmã Devanir, item de número 1. Antes disso, irmã Devanir, deixa eu falar uma coisinha. Ontem, o irmãozinho veio falar comigo de uma igreja que 2 pastores começaram uma obra numa cidade e foi ajuntando as pessoas, e daí eles resolveram começar a fazer a construção do templo. E começou a fazer campanhas e pedir dinheiro, e quer dar dinheiro, e foram fazendo empréstimos em nome da igreja, e de repente esses 2 sumiram com todo o dinheiro. Deixou a igreja no buraco lá. Eu não falei, mas para mim não eram pastores. Não eram servos. Mas o povo acredita que é. O povo acredita. Usa o nome de pastor. Por isso você precisa aprender a identificar um servo e um que não é servo. É muito importante para a igreja esses estudos que nós estamos fazendo nesses tempos. É muito importante. Muitas igrejas não teriam sofrido se tivesse feito esse estudo que você está fazendo. Irmã Devanir, pode começar a ler número 1? A primeira coisa que é ruim para um líder. Ô pastor, então, eu estou no escritório esperando o cliente chegar e eu não estou sem o livrinho. Tá bom, tudo bem. Então, o Agton. Estou com vocês aqui. Tá bom, Agton. Então vamos lá. O que torna um líder problema na igreja? Ele faz uma pergunta. Aí ele coloca o orgulho, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 16:18. O orgulho impede o líder de reconhecer os seus erros e aprender com os outros. Dificulta o crescimento pessoal e gera arrogância. Afasta as pessoas e cria um ambiente tóxico e impede a dependência de Deus. J. Blanchard disse que o orgulho é o pecado mais antigo do universo e não demonstra sinais de estar enfraquecendo com a idade. Com certeza, o orgulho é o pecado que mais se aproxima da imagem do diabo. Thomas Adams foi no alvo quando afirmou: o orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fazer da sociedade de homens o orgulhoso Saul para fora do seu reino, o orgulhoso Adão para fora do paraíso, o orgulhoso Amã para fora da corte e o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. E pode lançar qualquer líder fora do ministério. Isso é verdade, são palavras duras, sérias, tá?
o orgulho derrubou Lúcifer e a humildade levantou Jesus, né? O orgulho é terrível. Orgulho, soberba, altivez, prepotência está no coração do ser humano desde o seu nascimento. Nós vamos ver ainda uma passagem que fala que a soberba está aqui dentro do coração. Jesus ensinou isso no Evangelho de Marcos, nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? Mas uma coisa que já de antemão eu quero falar para vocês, você precisa entender que o orgulho próprio tem que ser extirpado do seu coração e que a humildade é requisito básico para a sua vida. Não orgulho, sim humildade. Isto é cristianismo, isso é Cristo. E olha, é extremamente importante você entender isto, tá? Não sou eu que estou falando. Fumico, quero que você leia agora alguns versículos que eu vou falar, para que nós possamos gravar para sempre a importância da humildade e o perigo da arrogância, do orgulho, da altivez. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Deus não gosta. Tem passagens que falam que Deus abomina, tem nojo, detesta um ser humano soberbo. Quando eu fico vendo uma pessoa soberba, é como se eu estivesse antevendo a queda dessa pessoa. A queda. Já vi nesses anos de vida vários ditadores caindo. Vocês podem ver. Podemos citar vários nomes aí no nosso tempo. Líderes soberbos caindo. Tá? O Maduro da Venezuela foi um dos últimos aí. Não vou citar nome. Vamos lá, Fumico, Provérbios 16, 5. Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Esse versículo tem que botar medo. Abominável, falei agora há pouco. Detestável. Deus detesta um homem arrogante. Uma mulher arrogante. Às vezes a gente vê algumas cenas em voos, mulheres gritando, xingando, usando de violência, homens também. Arrogância, prepotência, acha que pode falar e fazer qualquer coisa. Está havendo muito feminicídio. A arrogância, o orgulho destrói vidas. Não presta. Não pode haver no seu coração arrogância. Vamos lá. Provérbios 11, versículo 2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Desonra está ligada com soberbo. Tá? Depois, com calma, sublinha essa palavra soberba, altivez. Tá? Leve a sério o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço.
Se tememos a Deus, a gente não pode estar ligado com a soberba, com a arrogância, com a perversidade, né? Essas coisas, viu? O cristão não pode estar levando essas coisas, ligado a essas coisas. Se você é um temente a Deus, essas coisas você não vai querer. Não vai, tá? É sério demais para você. Se você for arrogante de uma situação, você tem que se envergonhar. Seja humilde. Não brigue. Não retruque. Não dê o troco. Seja manso, humilde. Manso e humilde. Ainda que ninguém venha aplaudir você, falar de você, não é o melhor, é o melhor. Não queira ser o centro das atenções. Não, não, não. Não seja uma pessoa soberba. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Cedo ou tarde o soberbo vai cair, vai se quebrar. Deus quebra o soberbo, não tem como. Não tem como. Eu já vi na minha vida muita gente soberba sendo quebrada. Cadeira de roda, câncer, falência, perdas. Deus quebra o soberbo. Não vai por aí. Humilhe-se perante a mão de Deus. Isso é o melhor. Não se mostre soberbo nem para o seu irmão. Seja humilde. Seja humilde o tempo todo com todo mundo. Não se considere maior que os outros, melhor que os outros. Não. Você pode ser mais velho, mas seja humilde. Você pode ser mais rico, mas seja humilde. Mais humilde. Mais humilde. Tem que ser por aí, meus irmãos. E eu gosto da operação da cruz. Porque uma das coisas que a cruz tira, trabalha, é sobre a soberba, o orgulho, a arrogância. Nós nascemos com essa natureza. Nós nascemos com essa natureza. Jesus fala isso. Marcos, capítulo 7, versículo 21, comigo. Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Versículo 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tá vendo? Essas coisas estão no coração podre, que precisa ser trocado por um novo coração regenerado. Entende? Quando nós não somos regenerados, naturalmente nós temos soberba, nós somos maliciosos, nós temos inveja, nós falamos mal, somos avarentos, né? Temos vontade de fazer coisas erradas, furtar, prostituir, uma série de coisas. É a natureza pecaminosa. Por isso é necessário nascer de novo. Então, a soberba está no coração do homem. E o homem está neste mundo. E uma das filosofias deste mundo é soberba. Você vê os noticiários da guerra que está havendo entre Estados Unidos e Irã, você vê soberba. Soberba. Desde o Velho Testamento, o rei achava que era mais forte que o outro, chamava para briga e só tinha destruição por causa da soberba. Soberba, né? 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João 2, 16. Olha o que tem no mundo. Olha como é que é a filosofia do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É do mundo, gente. Tudo isso aqui que a gente vê o tempo todo na televisão, na rua, é do mundo. É do mundo. Tá? E a cruz trata com essa soberba do coração
e do mundo, você não quer mais, sabe? Você vive neste mundo, mas você não vive de acordo com este mundo. Agora é de acordo com Cristo. Eu gosto da cruz, que ela trabalha e cura esta enfermidade terrível que destrói um líder, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de um rei que poderia ser soberbo, sabe? Os reis, no geral, foram soberbos. Mas teve um rei que, por ter um coração regenerado, porque tinha o temor do Senhor, ele sabia de como era ruim a soberba. Então ele clamava a Deus para que Deus o livrasse da soberba. Quem foi esse rei? Davi? Davi. Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que coisa tremenda esse versículo, viu, irmãos? É muito importante você estar gravando esses versos aí, tá bom? Hoje estamos passeando pela Escritura e colhendo pérolas para a nossa vida, tesouros para a nossa vida. Vale muito mais do que ouro depurado, isso aqui que Deus está dando para nós. O ouro não te livraria da soberba, mas aquilo que Deus está dando na sua palavra, pode. Né? Então ela vale muito. Vamos continuar a leitura. Número 2, sobre a inveja. Alguém gostaria de fazer a leitura? 2. A inveja. A Bíblia apresenta exemplos de líderes cuja inveja os levou a ações prejudiciais. Um caso notável é do rei Saul, que, consumido pela inveja do jovem Davi, devido ao seu sucesso e popularidade crescentes, tentou repetidamente eliminá-lo. Essa inveja é vista em 1 Samuel 18, de 7 a 9, onde Saul, ao ouvir as mulheres cantarem que Davi havia matado mais inimigos que ele, sentiu-se ameaçado e passou a olhar Davi com suspeita desde então. Outro exemplo significativo é encontrado em Atos 17:5, onde líderes judeus, movidos pela inveja, incitaram tumultos contra Paulo e Silas. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Comentando sobre a inveja na liderança, o pastor Tiago Brunet observa que Jesus enfrentou a inveja dos líderes religiosos de sua época, mas escolheu perdoá-los, demonstrando que a resposta à inveja deve ser o perdão e não a retaliação. Esses exemplos ressaltam os perigos da inveja na liderança e a importância de cultivar um espírito de santa humildade e contentamento para evitar ações destrutivas. Muito bom, né? Muito bom. O primeiro defeito é o orgulho. O segundo, a inveja. A inveja. Cá entre nós, você já teve inveja de alguém? Sim. Já? Mas quando você tem um coração regenerado, está andando em Cristo, Deus trata com essas coisas. E você vive livre, liberta, solta, em paz. Porque seus olhos não estão mais nas pessoas, mas estão em Cristo. Olha, o verdadeiro cristianismo cura tantas babaquices nossas, sabe? Se não for a cruz, a pessoa pode estar com mais de 60 anos e continua aquela pessoa ruim de sempre, né? Já vi pessoas idosas sendo maldosas, falando mal das pessoas, falando com inveja, sabe? Querendo mal. Enfim, gente, a cruz é maravilhosa. Nós precisamos ter a nova natureza de Cristo. É diferente.
É diferente, tá? A inveja é algo que nós cristãos verdadeiros, quando começamos a viver a vida em Cristo, vamos sentir na pele. Algumas pessoas com inveja da gente. Você não vai ter, mas algumas vão ter contra você. E nestas horas, ao invés de ficar chateado ou murchinho, você vai amar, vai orar, vai perdoar. É interessante o cristianismo, essa nova vida. Você começa a viver de uma maneira que você nunca pensou e nunca viveu. Sabe? Antes era nós que tínhamos inveja, agora as pessoas têm inveja porque nós temos Cristo. E a nossa reação é de bondade, é de amor, é de perdão. É muito legal. A vida cristã funciona, tá bom? Marie, vamos ler alguns versículos. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eita! Forte, né? Parece que é forte, parece que a inveja vai acabando com a pessoa por dentro, né? É uma coisa de se pensar, viu? Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não tem Amém. inveja. Não tem inveja, tá? Eclesiastes 4:4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Aqui é correr, né? Atrás do vento, não tem Isso. A vaidade, a inveja vai passar. Mas é verdade o que a Bíblia fala, né? Um vizinho compra um carro, aí outro fica com inveja, vai e compra outro carro. O irmão compra uma casa, aí vai outro irmão com inveja, compra outra casa. Uma mulher, uma amiga veste uma roupa bonita, a outra vai lá com inveja, compra uma outra roupa bonita, e assim por diante. É o que a Bíblia fala, né? A destreza das obras, querer ser num trabalho melhor que a outra, é inveja da outra, né? A gente muitas vezes não está sabendo, mas a inveja está correndo solto dentro de nós, sabe? Quando a gente quer competir com alguém, quer ser melhor, quer aparecer melhor, entende? É inveja camuflada dentro de nós. A Bíblia revela tantas coisas maravilhosas. Tiago 3,14. Aí, Tiago 3,14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Ui! Inveja, olha a inveja aí. Mateus capítulo 27, versículo 18. Jesus foi entregue pelos líderes, porque os líderes estavam com inveja dele. Mateus 27, 18. 27, 18? Mateus capítulo 27, versículo 18. Ok. Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Foi por inveja. Eles tinham inveja de Jesus. Marcos 15, 10. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Inveja. Quem tem inveja fica olhando para as pessoas, não para Cristo. Um servo de Cristo olha para Cristo. Vamos só mais um pouquinho, tá bom, irmãos? Eu sei que está meio cansativo aí, mas eu sei que a palavra não volta vazia. Número 3, alguém quer ler para nós? Autoritarismo.
Não seja como os dominadores do povo, mas como aquele que serve. Mateus 20, de 25 a 26. O autoritarismo ignora o valor da equipe e impõe decisões sem diálogo. Revela insegurança e necessidade de controle. Enfraquece a cooperação e gera medo e contraria o modelo de liderança de Cristo. Olha, observe bem que autoritarismo não é igual a autoridade. Autoridade é bíblica. Autoritarismo é carnal, é humano. Tá? Autoritarismo é um líder que usa de poder como ele bem quer. O autoritarismo é reprovado na Bíblia. A autoridade é instituída por Deus, é algo que vem de Deus. Você tem autoridades, deve respeito e obediência. Tá? Agora, a autoridade, infelizmente, pode usar de autoritarismo, o que não é de um servo de Cristo. Então, se você encontrar um pastor que usa de autoritarismo, você pode saber que não é de Cristo. Eu quero que você, minha irmãzinha, faça isso. Não é de Cristo. Tá? Autoridade precisa ser mansa e humilde e amorosa. Viu? É diferente. Tá bom? Não se esqueça disso. 1 Pedro 5,3. 1 Pedro 5,3, mano. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornaram-vos modelos do rebanho. Tornando-vos modelos do rebanho, né? Não como dominadores. Não como... Deus não quer um pastor que domina tudo para ele, tudo dele. Ele é o chefe, ele que manda, ele que não sei o quê. Não é. Ele serve com amor, como Jesus fez. Tá? É diferente, irmãos. Fiquem atentos. Eu sei que o povo gosta de um pastor autoritário. Um pastor forte. Um pastor que grita, que bate o pé, que olha firme. Eu sei que as ovelhas gostam disso. Mas não é o modelo de Jesus. Eu já fui assim. Uma autoridade humana, carnal. Eu já fui. Né? Mas hoje é diferente. Desde criança, eu tenho sido um líder por onde eu passei. E na minha juventude, eu liderava só com um olhar de fogo. Sabe? Só com a violência, com a força. Mas depois da cruz, eu tenho procurado liderar com o modelo de Cristo. Quinta-feira eu coordeno um grupo de crentes que jogam futebol comigo. E eu lidero com o Espírito de Cristo. Na segunda-feira tem outro grupo que eu participo. O líder não é de Cristo, apesar de ser crente. Ele é o primeiro da lista, ele nunca sai, ele sempre joga, sempre ele escolhe os melhores, sempre ele. E na quinta-feira, mesmo que venham visitas, mesmo que sejam jovens, eu dou o meu lugar. Eu fico no último. Eu abro mão e coordeno com amor, com humildade, com companheirismo, com gratidão a Deus. E muitos crentes não entendem minha liderança. Eu vejo alguns presbíteros, alguns pastores querendo que eu seja forte ali, dá bronca na molecada que briga. Teve um que brigou lá, aí um presbítero, pastor, tem que tirar ele, não sei o quê. Falei, deixa, eu vou tratar dele, tá? Fica tranquilo. Ele não gostou não, mas eu não tirei o rapaz. Conversei com o rapaz. E ele está sendo uma bênção no grupo. Ele está aprendendo.
que não é dando murro no outro que resolve as coisas. Às vezes o jovem ainda não aprendeu algumas coisas. Então a gente tem que ensinar com o modelo de Cristo. Eu tenho procurado fazer isso. Havia numa igreja no Novo Testamento um líder que era dominador. Quem era esse líder? Eu mando aqui. Eu sou o cara aqui. Quem é? 3 João, versículo 9. Agton, 3 João 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Tem gente que é dono da igreja e faz o que quer. Ao nome do Já cara. viu? Não vai colocar no seu filho. Diótrefes. Que coisa, cara. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Tá bom? Amém? Vamos só terminar essa página sobre insegurança. Alguém pode ler? Eu posso ler. 4. Insegurança. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1,7. Um líder inseguro evita decisões difíceis e teme as críticas que isso pode levar à ansiedade e paralisia, criando instabilidade na equipe ao demonstrar falta de fé no chamado de Deus. Insegurança. Para mim, revela um pouquinho um líder que olha para si, que quer fazer na sua força. Por isso a cruz é importante, sabe? Porque não é mais nós, é Cristo. É Cristo. O inseguro é Ele. Mas o verdadeiro líder, mesmo sabendo que é incapaz, ele sabe que é Cristo que faz. As vezes que eu mais vi na pregação o agir de Cristo foram as vezes que eu mais estava quebrado, me sentindo lá no pó, com vontade de sair correndo, me sentindo totalmente incapaz. E de repente o Senhor começa a falar, e até a gente fica maravilhado com o Senhor. É maravilhoso, irmãos, o verdadeiro cristianismo é maravilhoso. Eu gostaria muito que Deus venha nos próximos dias levantar na igreja líderes servos que não tenham esses defeitos que nós lemos hoje. Vamos orar para que as igrejas brasileiras tenham líderes segundo o modelo de Cristo. Vamos ter um tempo de oração, pedindo essa graça para Deus sobre as igrejas. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Como é preciosa, Senhor, a Tua palavra, que vem a cada dia sempre nos ensinando, nos corrigindo, Pai, e nos mostrando a Tua vontade. O Senhor tem nos ensinado nos dado a direção, Senhor, a ser como servos, humildes, sem orgulho, sem arrogância, sem inveja, sem presunção, sem insegurança, Senhor, sem autoritarismo. O Senhor tem nos dado, Senhor, o ensinamento a como sermos servos guiados pelo Teu Espírito, por Ti e pela vida da pessoa de Cristo em nós. Somente assim, Senhor, seremos uma liderança, seremos servos, Pai, segundo o Teu coração. Por isso nós clamamos, Senhor, em favor das igrejas, a Tua igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra. Que o Teu Santo Espírito venha instruir cada líder, Senhor, que eles sejam guiados pelo Teu Espírito, que eles sejam servos, Senhor, quebrantados, humildes diante de Ti.
e que não tomem, Senhor, nenhuma decisão, que não hajam por si, mas apenas através da tua vontade, que estejam sobre a sua soberania, Pai. Só assim, Pai, a tua igreja poderá estar no padrão que o Senhor desejou desde a igreja primitiva lá com os apóstolos, Pai, com seus discípulos, quando o Senhor ensinou, nos deu exemplo de ser servos humildes e que buscava a vontade do Pai. Senhor, que o Senhor possa estar instruindo, não somente a CBR, aos nossos irmãozinhos, às nossas vidas, mas a toda a igreja, Senhor, na face da terra. Que o teu Santo Espírito conduza, Senhor, para que a tua igreja seja forte, edificada em ti, e que através da vida de Cristo Jesus em cada um dos teus servos, Senhor, muitas vidas possam ser salvas para o teu reino. Que a tua igreja seja forte, Senhor. Que a tua igreja seja despertada, Senhor Jesus, para anunciar este evangelho. Que a tua igreja, Senhor, seja ousada, mas através do teu Santo Espírito conduzindo cada atitude, cada palavra, Senhor, cada decisão. Que o teu reino, o teu governo seja sobre a tua igreja e sobre a liderança, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.